países subdesenvolvidos, eles são mais voláteis. Eu não entendo, mas tem alguns analistas no Brasil que eles insistem em cometer o mesmo erro década após década. E tem gente que já cometeu esse erro várias vezes e continua cometendo. As pessoas ainda acham que o Brasil vai descolar do mundo. Não, porque o mundo tá caindo enxofre no mundo inteiro. Tá chovendo enxofre. Tá caindo canivete. Não, mas o Brasil vai bem. Esse era o discurso no início desse ano. Não, mas o Brasil vai bem. Aí as ações começaram a subir, um movimento especulativo. E aí todo mundo começou a querer achar um motivo para aquela alta, né? Não, mas é que o Brasil tem a commodity. Não, é que o Brasil não sei o que. O Brasil vai bem. Gente, é simples. País forte, economia sólida em crise, principalmente economia mundial, entre aspas, gera um medo, um pânico, uma aversão a risco aos investidores. E eles ficam com essa aversão a risco, esse medo de investir no mundo inteiro. E quando ele olha, poxa, existe um país forte, saudável, que está entrando em crise, será que eu continuo, se eu quero continuar investindo em ações, será que eu continuo investindo nele ou vou continuar investindo em um país subdesenvolvido, um país mais frágil? É óbvio que primeiro eu saio do país mais frágil, depois eu vou sair dos países desenvolvidos, mesmo que eu tente continuar investindo em países desenvolvidos. Então, a economia subdesenvolvida, ela é sempre mais frágil e sempre mais afetada que a economia desenvolvida. Isso é um problema sob uma ótica se você investe só em ações e é uma grande oportunidade se você investe em ações e anti-ações. Por quê? Como aqui cai mais, você pode comprar ações a preços muito mais baixos justamente com o lucro que você vai estar tendo nas anti-ações. Então, se você tem a sua Magar, que é a combinação de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas casas da bolsa, você vai impulsionar absurdamente a sua rentabilidade para os próximos anos, certo? Agora, se você não tem, entenda que pode cair 47%, 50%, 60% com tranquilidade, como já aconteceu 6 vezes só nos últimos 27 anos. As ações já caíram mais de 50%, aproximadamente 50%, algumas vezes mais de 60%, algumas vezes mais de 65%, outras vezes 47%, 48%, mas pode ir muito além. O que eu quero que você entenda? As ações do Brasil provavelmente vão ser mais impactadas que nos Estados Unidos. As ações nos Estados Unidos podem cair o quê? 40%, 47% ou até mais, em virtude de tudo que aconteceu aí nos últimos anos, em virtude desse acontecimento muito semelhante com o passado, mas intensificado, mas pior. E existe algo que você precisa entender, duas coisas. Primeiro, vai melhorar? Vai. Só que muito provavelmente vai piorar bem mais antes de melhorar. Piorar no sentido de quem investe só em ações. Para o investidor sempre em alta, não tem problema, não tem preocupação. Essa volatilidade de curto prazo você vai absorver com as anti-ações e vai impulsionar muito a sua rentabilidade, porque você vai ter anti-ações se valorizando, vai comprar ações a preços de banana e vai ter uma rentabilidade muito maior quando o ciclo virar, certo? E tem outra coisa importante para você entender que provavelmente essas quedas não acabaram e podem ir muito mais além. Existe algo chamado teoria da reflexividade, tá? Isso foi criado pelo George Soros. Tem muito debate político, tem muita gente que odeia o George Soros porque ele tem um jogo político, enfim, mas vamos separar assim, ele tem alguma parcela da inteligência, tá? Essa teoria da reflexividade, ele diz o seguinte: a realidade interfere nas expectativas e as expectativas interferem na realidade. Há 2 anos eu venho falando dessa crise e eu não quero que me exibir dizendo que eu consegui prever essa crise que está acontecendo. Não, gente, eu não tenho essa infantilidade de querer me achar ou fazer um anúncio, ele previu. Eu poderia pegar posts meus de 2019, 2020 e mostrar para vocês, mas, poxa, eu já amadureci a esse ponto. Ao ponto de nem cogitar fazer isso. Mas o que eu falava 2 anos atrás que poderia acontecer em algum momento, está acontecendo agora. Naquela época, eu era alienígena. Você pode pega 2020, pega 2019, inclusive. Você vai ver coisas que, para a época, eu era alienígena. Hoje está virando meio consenso. Quando existe um consenso de que a gente vai ter uma grande crise, e muita gente fala que é uma crise semelhante à de 29, com uma crise ainda maior, as ações caíram 89%, acaba que essa expectativa por uma grande crise interfira na realidade. Como que isso funciona? Vamos lá. Digamos que ninguém espera um momento de crise. Todo mundo está esperando um crescimento da economia. O que os empresários fazem? Os empresários investem nas suas empresas, contratam pessoas, confiam, o índice de confiança é muito alto, confiam que a economia vai bem, confiam que eles vão conseguir vender e tudo mais. Certo? Só que se a gente tem um momento em que todo mundo acredita que vai ter uma crise,
isso acaba influenciando na realidade. Quando aumenta a expectativa por uma crise, principalmente uma grande crise, o que o empresário pensa? Eu vou me preparar para essa crise. Como que eu me preparo para essa crise? Eu deixo a minha empresa mais enxuta, eu demito funcionários, aquela planta que eu estava construindo, aquela nova fábrica, interrompe aquela obra, aquelas pessoas que eu tinha contratado e estavam em treinamento para atuar naquele local, eu vou demitir, porque eu estou me preparando para a crise. Então acontece que a própria expectativa cria a crise. Certo? E a gente estava num momento de ciclo, num momento de alta na economia americana há 10 anos, um momento de crescimento da economia americana há 10 anos. É natural a gente ver uma correção. Só acontece uma crise depois de um crescimento da economia. Então, o que acontece? A própria expectativa de que vai ter uma crise gera crise. Se todo mundo está falando vai ter crise, vai ter crise, vai ter crise, o empresário acredita e aí começa Elon Musk dizendo vou demitir 10% dos funcionários da Tesla. Começa uma empresa lá da América Latina dizendo, vou fechar minha operação no Brasil. Começa a Vibraz demitindo tantos funcionários. Começa empresas até menores começando a demitir vários funcionários. Demitindo pessoas, diminui a quantidade de dinheiro em circulação e é um ciclo que se instaura e existe uma crise muito forte. Então, quanto mais se comentar que vai ter uma crise muito forte, mais intensificada, mais tensa vai ficar essa crise. E a gente hoje tem muita gente falando que a crise vai ser grande, vai ser forte. Então isso é mais um indicador subjetivo, não é objetivo, de que a expectativa vai influenciar a realidade, certo? Sempre é assim. E a realidade acaba influenciando a expectativa. Só que não é só a realidade que influencia a expectativa. Não é, poxa, o país está melhorando, o PIB está melhorando, então eu acho que as ações vão subir, eu vou investir em ações. Não é só esse jogo. A expectativa também influencia a realidade. E todo mundo está falando hoje crise internacional, global. Então, isso tende a intensificar a crise, tá? Se você tem anti-ações, zero estresse, respira fundo, fica tranquilo, porque você já está assegurado para isso. Até porque eu falo há 2, 3 anos sobre o que está acontecendo agora. Então, tá tudo metrificado, tá tudo na ponta do lápis. Se você não tem, recomendo fortemente que você cogite, no mínimo, conhecer as anti-ações. No mínimo, entender como que funciona esse mecanismo. No mínimo, ter uma parcela do seu dinheiro nisso.